Vamos dar início a mais uma das nossas reuniões, mais um Gastro Convino. Hoje é uma noite mais do que especial, principalmente para nós, alunos da FCM Unicamp, onde nós estamos recebendo aqui com a gente um dos maiores frequentadores no início do Gastro Convino, durante muitos anos, no início, o professor Frederico Magalhães, que foi o professor da muitos de nós aqui, e que nós temos a honra de recebê-lo, professor. E eu estava pensando num tema para uma palestra para o senhor, depois eu converso em off com o senhor para uma próxima reunião. O senhor está aqui dando uma aula para a gente sobre a medicina na sua vida. Vai pensando, depois do vinho a gente conversa de novo, porque fica mais fácil da gente chegar num acordo depois do vinho. Mas realmente é uma alegria muito grande, professor, recebê-lo aqui de novo. O senhor está em casa, o senhor é muito querido. Tanto é que veio especialmente para o senhor estar aqui, meu outro professor, Marco Andreato, quem montou o serviço de endoscopia em Valinhos, na Santa Casa de Valinhos, por que montou toda a estrutura, a quem a Santa Casa eternamente grato, Andreata, por toda... cresceu muito grande, e hoje quem cuida de lá é o Spencer e a Patrícia, que cuidam da Santa Casa de Valinhos, a parte da endoscopia. Então, começou aqui com o professor Andreata, tá bom? Então, realmente, quando a gente ainda andava com o endoscópio no porta-mala do carro, né, professor? Então, é uma alegria muito grande tê-los aqui com a gente, estejam sempre presentes. Professor, o senhor está aqui do lado, põe o filho para trazer, tá bom, Andreata? Ele só quer saber, põe na moto, traz de moto, mas aí você vai tomar só água, hein? Tá bom? Ao pessoal que está em casa também nos assistindo online, boa noite a vocês também, mas aos colegas vão esforçar para estar aqui. O Conrado enrola a gente faz tempo, né? O Conrado não participa de uma reunião online faz tempo, ele deveria estar aqui com a gente. Mas hoje a nossa reunião seria o Dr. Miguel Pedroso, que estava tudo certinho, e ele teve um imprevisto, como eu já comuniquei no grupo hoje à tarde, mas ele já participará da próxima. Nós vamos passar a data das duas próximas reuniões, ele vai ver qual a disponibilidade dele para estar aqui com a gente, e realmente vai ser uma noite muito especial. E, na hora do desespero, a gente fala o que vem agora, com quem a gente recorre? Tem que ser os amigos, né? Spencer, ok, tá bom, ele deu uma lista de aulas, está aqui, escolhe. Eu falei, tá bom, então vai ser o esôfago de Barrett, que nós vamos pegar a maioria dos colegas. Aliás, ele estava na lista dos palestrantes até o final do ano, então só antecipou a sua vinda. Spencer, mais uma vez, muito obrigado. Spencer, que é professor, doutor e responsável pelo Medical Center em Valinhos, é professor do Gastro Centro, professor até um pouco da USP, de endoscopia, e realmente uma experiência muito grande em procedimentos avançados, e vai nos abrilhantar aqui com a sua aula sobre o esôfago de Barrett. E depois nós teremos a aula de vinho com o nosso querido Fabrício Bagaroli, nosso mestre sommelier vinho, que vai falar sobre uma das regiões mais emblemáticas da Itália, a Emília-Romagna, né? Então, realmente vai ser uma noite memorável. E nada disso estaria acontecendo com quantos anos de Gastro Convino, hein, Daniel? 2008, faz a conta rápida aí, 17 anos. 17 agora. Nada disso estaria acontecendo sem os nossos patrocinadores, os nossos companheiros sempre junto com a gente, e aos nossos patrocinadores o Marcelo vai apresentá-los e depois eles farão a sua apresentação também. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui frente a ícones, né, da medicina, pessoas tão experientes. Obrigado ao Spencer por nos socorrer, por antecipar a sua aula. Eu falei agora que é sempre bom estar aqui nesse nível de convidados, porque qualquer um aqui pode dar uma aula, então estejam sempre preparados com uma aulinha no pendrive, porque a qualquer momento vocês podem ser acionados. Aqui todos têm capacidade, gabarito para fazer uma aula aqui, tá? E deixar aqui os nossos agradecimentos formais às empresas que estão nos apoiando desde sempre. E hoje temos um patrocinador novo. Eu já vou anunciar, então, a presença do representante da Cisprime, que vai dar o seu recado aqui hoje pela primeira vez aqui com a gente, apoiando o Gastro Convino. Temos a SciTech, tradicional,
A Apsen está com a gente há 2 anos, a Endotec também há uns 3 anos, a Medicalog, a Lynx e a Mitfocus. Sem eles, isso tudo aqui não seria possível, dá um trabalhão danado para a gente sentar aqui agora e tomar um vinho, e eles são os que nos apoiam, nos ajudam para isso aqui acontecer todo mês, tá bom? Então, sem mais demora, vou passar a palavra para o Dr. Spencer nos brindar aqui com um pouquinho sobre esôfago de Barrett. Muito boa noite a todos. Eu queria dizer que eu me sinto honrado por estar aqui, se eu não sair por estar ministrando essa aula. Professor Frederico Magalhães, que eu tive aula com ele também. Tantos alunos, né? São tantos alunos que a gente nem lembra de tantas pessoas que passaram. E eu acho interessante isso porque outro dia uma pessoa chegou comigo, olha, eu tive uma aula sua, aprendi muito. E você fica assim, nossa, que legal, né? A gente ministrar uma aula, ensinar as pessoas e isso ficar. Então, eu acho importante, toda vez que nós temos um conhecimento, a gente conseguir passar isso adiante, porque isso nunca se apaga, né? O professor Marcos Andreatta, que foi o primeiro médico a me ensinar o que era um de la Foix. Toda vez que eu encontro ele, o André sempre fala, ele vai falar de novo, né? Mas é que toda vez que eu encontro eu lembro, ele me mostrou o que era um de la Foix. Olha aqui, olha, tá vendo esse vasinho aqui que sangrou? Isso aqui é um de la Foix. E eu levo isso com todo carinho. Tá? Então, eu acho bem interessante a gente comentar a respeito do esôfago de Barrett, que é um assunto que é antigo, mas nunca sai de moda, né? Incrível. Então, a gente vê que, desde 1950, como Rupert Barrett, ele descreveu o que seria um esôfago curto congênito num paciente. Ele achava que, na verdade, não é que existia um esôfago de Barrett, era um esôfago que era curto e que, por causa disso, tinha uma mucosa semelhante à do estômago no esôfago do paciente. Então, o Allison e o Johnson depois falaram assim, não, isso daqui não é uma condição congênita, né? Eles falaram, isso daqui provavelmente o paciente desenvolveu um epitélio semelhante ao gástrico, semelhante ao intestinal no esôfago, mas isso é uma condição adquirida. Mais tarde, em 57, o Barrett reconheceu, realmente, eu estava errado, o Alisson, eles estavam certos quando eles falaram que isso aqui é uma condição adquirida. Agora, por que acontece isso, né? Então, o esôfago de Barrett, ele se desenvolve, ele é uma condição adquirida em pessoas que têm refluxo gastroesofágico, né? Aqui embaixo a gente consegue ver a... Opa, acho que eu desliguei aqui. A gênese. Então, essa condição adquirida relacionada ao refluxo gastroesofágico, que acontece no esôfago distal, mas pode estender proximalmente também, é descrita como um epitélio colunar que tem metaplasia intestinal na histologia. Então, para você dizer que é Barrett, ele tem que ter essa metaplasia intestinal. Tem uma prevalência de 1 a 2%, e o problema é que traz um risco de adenocarcinoma que chega a 0,3% a 0,8% ao ano de Barrett de evolução. Em relação ao gênero, nós sabemos, né, o gênero masculino ele é o mais acometido, porque o gênero feminino, talvez por questões hormonais, questão do sexo feminino, eles têm um efeito protetor em relação ao desenvolvimento do Barrett, né? E essa inflamação crônica mediada por citocinas, decorrente ao refluxo não só do conteúdo gástrico, da acidez, tal, mas também pelo refluxo biliar, acaba gerando uma mutação em genes supressores, principalmente no TP53 e ARED1A, e isso daí que vai levar ao processo de displasia e evolução para o câncer, né? Então, o tratamento, os fundamentos de quem lida com o esôfago de Barrett se baseia num diagnóstico correto, em saber como eu vou seguir esse paciente, ou se já vai fazer o tratamento. Então, esse triângulo de eventos que a gente tem que estar sempre colocando junto vai ajudar a nos guiar em relação ao tratamento. Então, primeira coisa, uma avaliação detalhada do esôfago. Então, é aquele exame que quando chega no consultório, a gente está fazendo endoscopia, a gente fala, para tudo, é um exame que a gente vai ter que ter atenção. Então, a gente vai ter que, normalmente, gastar pelo menos 1 minuto por centímetro de avaliação de cada parte do esôfago. Então, o esôfago tem 6 centímetros de extensão, a gente vai ter que passar 1 minuto em cada centímetro para avaliar bem esse esôfago. O uso de cap ajuda bastante, porque a gente consegue apoiar o cap na parede do esôfago e estudar com detalhe aquele lugar que a gente está suspeitando que tenha uma lesão, uma displasia. E a lança-mão também da utilização de corantes, né? Então, os corantes que a gente mais utiliza no Barrett é o ácido acético, né? O Fabrício, o Boss, ele gosta muito de utilizar no colo. Então, geralmente a gente tem que ter no consultório, na sala de endoscopia, o ácido acético. Não só para o colo, mas também para curar o esôfago de Barrett. O azul de metileno também a gente costuma utilizar para poder fazer a cromoscopia com corante. Além de, se o aparelho dispõe de cromoscopia eletrônica, também pode ser lançado mão do NBI, do FAIS, ok?
para poder estudar. Então, é importante a gente estabelecer uma descrição uniformizada do Barrett. Então, a classificação de praga ajuda a gente a fazer essa descrição. Então, após a confirmação histológica de metaplasia intestinal, a gente vai descrever se o esôfago de Barrett é circunferencial, a gente descreve como C, e a gente descreve também aqueles prolongamentos como M. Então, se eu tenho uma circunferência de Barrett de 2 centímetros, a gente fala que é C2, e se a extensão máxima vai até mais 4 centímetros, a gente descreve C6, né, que seria os 2 do circunferencial, mais os 4 das prolongamentos digitiformes, que está escrito aqui do lado, né? Então, aqui a gente descreve os 2 centímetros de prolongamento digitiforme, e quando é 2 centímetros circunferencial, a gente descreve o C como circunferencial. Aqui, ó, nessa imagem tem 1 centímetro circunferencial e M4, os prolongamentos digitiformes que nós temos. Então, é para procurar uniformizar essa descrição no nosso laudo. Em relação à obtenção de biópsias, o recomendado é seguir o protocolo de Seattle, né, que nós fazemos biópsias nos 4 quadrantes em que tem o Barrett circunferencial, e a cada 2 centímetros a gente vai repetindo essas quadras. Por isso que é um exame detalhado, a gente tem que perder um tempo para poder fazer o exame desse paciente. Colocar um paciente de Barrett na rotina às vezes atrapalha, porque realmente demanda tempo. Então, eles até recomendam, quando o Barrett é muito comprido, você ter centros especializados para poder tratar o Barrett. Mas, na verdade, acaba chegando para a gente, porque qual é o centro especializado em Barrett da região? Eu perguntei, muita gente nem sabia que tinha que ter um centro. Então, acaba chegando para nós, endoscopistas, e nós temos que atuar como os especialistas em Barrett por causa disso, né? Então, faz a biópsia dos 4 quadrantes e nos prolongamentos digitiformes também faz as biópsias nos prolongamentos. Para pesquisar o quê? Além da metaplasia intestinal, o patologista tem que procurar as áreas que têm displasia. Então, o recomendado é ter um patologista que tem experiência em biópsia de Barrett para poder confirmar que tem realmente displasia, porque isso vai nortear o nosso tratamento, né? Então, Barrett sem displasia é um tratamento, Barrett com displasia é outro tratamento totalmente diferente. E uma coisa que assim, eu não fazia até pouco tempo e que tem aparecido muito nos estudos é pedir a imunistoquímica do Barrett para verificar a mutação do P53. Tá? Então, isso é uma coisa que tem surgido, que assim, eu vou confessar para vocês, eu não fazia, mas quando a gente começa a ler, a gente fala, mano, você pediu mutação do P53? Eu falei, por quê? Porque tem alguns pacientes que têm esôfago de Barrett que não têm displasia, mas e que na imunistoquímica apresenta mutação no P53. E esses pacientes, eles vão evoluir também para um processo de displasia futura. Então, paciente que não tem displasia, só vou acompanhar, vou fazer exame daqui a 3 anos, daqui a 6 anos. Esse paciente que tem P53 mutado, positivo, talvez seja um paciente que a gente não vai deixar tão longo esse acompanhamento. Acompanhar mais de perto, porque ele vai evoluir com displasia e com chance de adenocarcinoma. Então, aqui, um exemplo de um exame num paciente que tem Barrett, lógico, né? E que a gente está avaliando. Notem que eu estou usando um cap aqui para poder, qualquer área suspeita, eu conseguir apoiar meu aparelho e manter estável para poder estudar melhor. Então, a gente observa que tem as ilhotas clássicas de epitélio escamoso em meio ao Barrett. Então, isso daí realmente é bem destacado como diagnóstico para Barrett. Aqui, o final das pregas. Então, a partir do final das pregas, a gente verifica que o Barrett é circunferencial, mede quantos centímetros no aparelho ele é circunferencial, e depois as linguetas a gente faz a medida também. Então, aqui a ilhota de epitélio escamoso em meio ao epitélio colunar no esôfago. Então, vocês conseguem ver, inclusive, que tem uma vascularização diferente na área onde tem o Barrett, né? Então, esses lugares que tem qualquer alteração de superfície, de cor, merece uma atenção especial. Uma lesão levemente deprimida, merece atenção especial, merece fazer uma cromoscopia mais dedicada, e são as áreas que a gente deve biopsiar procurando displasia. Tá? Aí, quando não tem nenhuma área que me chama atenção, nem em relação à vascularização, à cor ou à superfície, nós fazemos o protocolo de Seattle, que é justamente tirar as biópsias nos 4 quadrantes e aí manda para análise histológica. Aqui tem um caso bem interessante, que é um Barrett curto, mas notem que aqui já observa-se que tem uma área mais elevada, como se fosse um nódulozinho diminuto aqui na parede lateral do lado direito. Então, essa região onde tem esse nódulo, eu já vou dar um spoiler para vocês, veio displasia de alto grau. Ok? Então, olha, você olha assim, tem uma área que você nota que é diferente da outra.
ela é um pouquinho mais avermelhada. E notem que eu joguei o ácido acético. E no ácido acético, todo o epitélio de Barrett, como é uma metaplasia intestinal, ficou esbranquiçada, mas a área displásica não. Então, a área displásica ela não segue as mesmas características que a gente esperaria numa metaplasia intestinal, justamente porque já é uma área que está em processo de displasia e evolução para câncer. Então, é essa área daí que tinha a displasia de alto grau. Tá? Então, qual é o meu racional aqui? Veio displasia total nessa área, eu tenho que ressecar, tirar a área que tem alteração de superfície. Então, é uma lesão deprimida, é uma lesão elevada e veio displasia de alto grau, eu tenho que tirar essa área. Tá? Então, essas duas áreas são as áreas que mereceria mais atenção nesse paciente daqui. E cuja biópsia confirmou displasia de alto grau. Então, qual vai ser a minha conduta? Eu fiz a biópsia, não tem displasia, então esse paciente vai entrar num segmento que é mais largo em relação a quem tem displasia. Então, é um Barrett curto, menos de 2 centímetros. Eu tenho um acompanhamento para quem não tem displasia a cada 5 anos. Eu consigo deixar esse paciente 5 anos sem voltar no consultório para fazer endoscopia. Eu tenho um Barrett longo, mais de 2 centímetros, e eu tenho que fazer um acompanhamento mais curto, a cada 3 anos, e se é um Barrett muito longo, mais de 10 centímetros, eles recomendam fazer nesses centros especializados, porque aí é uma área muito grande para você avaliar. E vai fazer segmento como? Não tem nenhuma área suspeita, protocolo de Seattle. Agora vamos passar para aquela parte que tem displasia. Então, tem um Barrett que tem displasia. É de baixo grau? Então, primeira coisa, a gente tem que confirmar realmente que é uma displasia de baixo grau com um patologista experiente em Barrett. Né? Então, eu vou fazer um acompanhamento em 6 a 12 meses, para repetir, ver se realmente persiste essa displasia de baixo grau, ou melhorando o tratamento com Iniloc, eu consigo fazer eu consigo melhorar. Já pagou meu cachê, né? Pagou meu cachê? Tá? Então, eu repito a cacete e confirmo se é uma displasia de baixo grau, se melhorou a displasia, se não tem mais displasia, ou se evoluiu para uma displasia de alto grau. Lembrar que todos os pacientes que têm displasia, eu tenho que oferecer para esse paciente uma forma de tratamento. Então, o paciente que tem displasia, eu posso oferecer a radioablação com radiofrequência. Né? Então, a gente faz aquela ablação com radiofrequência do epitélio que tem essa displasia. Atualmente, eu não vou comentar aqui porque eu não tenho nenhum caso ilustrativo para vocês, mas tem se comentado muito a crioablação. Já tinham feito no passado, mas agora voltou. Então, tem muitos artigos sendo publicados da crioablação para tratar Barrett com displasia. Notem que eu coloquei displasia e a radiofrequência do outro lado, ou seja, Barrett sem displasia formalmente não tem indicação de radiofrequência, ok? Só para lembrar, mas tem gente fazendo. Não é indicação formal, ok? O paciente tem displasia de alto grau, tem que ver onde é que está essa displasia, examinar com minúcia e aí ressecar o local que tem displasia de alto grau e aí sim vai para radiofrequência, tá bom? Então vai para ablação do epitélio remanescente. Então lembrar, tem displasia, é um caso bom para radiofrequência, tá? A radioablação. E o tratamento medicamentoso, acabei adiantando, é otimizar para a gente poder ver se a gente consegue diminuir a progressão da displasia. Né? Então, relação com a doença do refluxo gastroesofágico. Então, a importância de estar realmente otimizando esse IBP para que o paciente não tenha mais aquela agressão. A gente sabe que o Barrett não é todo mundo que tem, né? Barrett tem que ter uma predisposição genética para ter. Então, os pacientes que começam a desencadear aquela lesão do DNA, alterações de DNA, eles vão evoluir para Barrett. Mas tem paciente que não desenvolve isso e não evolui. Mas os que têm uma chance de evoluir, a gente tem que estar otimizando essa terapia. Outras coisas que a gente tem colocado aqui é o uso de anti-inflamatórios e estatinas. Isso daí são uma quimioprevenção da evolução para displasia e câncer. Isso está em estudo, mas ainda não tem nada concreto. Mas talvez no futuro a gente saiba, olha, paciente que tem Barrett, não está com displasia, vai tomar o AS, vai tomar estatina, e eles têm estudado o efeito de quimioproteção para a evolução desse Barrett. Então, só para também colocar coisa mais nova para vocês aqui, que a gente tem em estudo. Ainda está interrogado, mas já é objeto de artigos de publicação. E em relação ao tratamento endoscópico, eu já falei para vocês, lesões elevadas ou deprimidas, ressecção. Ah, mas qual ressecção?
eu vou fazer uma mucosectomia, por exemplo, uma mucosectomia com ligadura e alça, né, com aquele kit duete que tem também para fazer isso daí, ou eu vou fazer um ISD, que é aquela dissecção que eu consigo ressecar áreas maiores e em bloco e mais profundo, tá? Então, qual vai ser a técnica que eu vou utilizar? Mucosectomia ou o ISD? Qual você estiver disponível e qual você achar que vai fazer uma ressecção adequada do ponto de vista oncológico. É um paciente que tem uma displasia de alto grau, ou então um adenocarcinoma T1A, ou seja, bem superficial na mucosa. É uma área meio larga, talvez seja melhor fazer um SD. Tá? A mucosectomia eu não vou conseguir pegar tanto extensão como eu pegaria no ISD. Tá? Então, tem que ser analisado caso a caso. A radiofrequência, a ablação com radiofrequência, só quando tem displasia, eu já coloquei aqui, né? O BART com displasia. E lesões com displasia de alto grau de adenocarcinoma. Aí a gente tem que parar e ver. Esse paciente é um paciente de alto risco, é um paciente jovem, ver com a cirurgia que está acompanhando se vale a pena fazer uma esofagectomia ou não, ou lesões mais superficiais, se um ISD conseguiria ressecar e curar essa lesão. Tá? Atualmente, eles têm uma tendência a tentar fazer o ISD e ressecar a lesão para depois avaliar se precisa cirurgia ou não. Até mesmo em pacientes que têm lesões um pouquinho mais avançadas, como esse caso daqui. Esse caso daqui é o de radiofrequência, se não me engano. Deixa eu só ver se ele vai... Tem um caso de radiofrequência e um caso de ISD que eu vou mostrar para vocês. Tá, então, esse caso aqui é o da radiofrequência. Radiofrequência não, da mucosectomia. Então, a mucosectomia é feita com essas ligas, a gente faz a ligadura para poder tornar a lesão uma lesão polipóide, e então eu passo a alça de polipectomia e faço a ressecção. Tá? Então, a gente consegue ressecar todas as áreas com irregularidade, que eu já tinha descrito anteriormente, e então eu faço depois a radiofrequência no resto que remanesceu. Ok? Então, aqui vai ter um sangramento, viu? Acho que é aqui que tem uma mucosectomia. Por que sangra esses esôfago de baixo quando a gente vai fazer a mucosectomia ou ISD? Porque como está inflamado cronicamente, tem mais vascularização. Isso acaba aumentando a chance de sangramento. Então, fica sempre de olho toda vez que for ressecar, por causa do risco de hemorragia, e vocês terem todo o material para poder fazer a hemostasia na hora. Né? Então, uso de clipes, tem o pó hemostático, né, que está chegando o Starseal, e também os clips over the scope. Também são opções boas quando você tem uma área grande que está sangrando, você fazer a hemostasia com um clipe só, ao invés de colocar 3, 4, 5 clips. Tá, então, aqui ressecando todas aquelas áreas, depois começa um sangramentozinho pequeno aqui na ressecção. E lembrar assim, na hora que tem sangramento, mesmo na urgência, né? A gente que lida com urgência, endoscopia e sangramento, aqui uma coisa boa, você está com cap, né? Então eu costumo usar muito na urgência o cap. Porque o cap, você pode chegar na área de sangramento, comprimir, respirar, parar, que nem a compressa na cirurgia, né, Concon? A gente põe a compressa, agora respira, todo mundo descansa. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tira a compressa, dá um ponto, tira a compressa, queima. Então, é mais ou menos a mesma ideia. E aqui a gente fez a apreensão com a pinça de hot biopsy para cauterizar. Tá? Então é importante a gente ter uma certa visibilidade, por isso que a gente usa o cap, às vezes comprime e depois tira e pega com a pinça local e depois passa a corrente monopolar para poder fazer a hemostasia. Tá? Poderia colocar um clipe aqui, eu acho que depois eu até coloquei um clipe. Poderia colocar um clipe sim, né? Poderia colocar um clipe normal, hemostático, ou o clipe over the scope, né? Se tivesse na hora, seria uma boa opção. Né? Esses sangramentos que geralmente são pulsáteis, a gente fica mais preocupado em relação à recidiva. Mas vocês viram, ó, pegando bem onde estava o vaso, ele para de sangrar e você consegue fazer a cauterização adequada dele. Isso é muito utilizado no ISD, né, Ana Karina? A gente pega a pinça de hot biopsy ou o coagrasper, né? Aí pega o vaso, desidrata o vaso, queima, abre a pinça e tira para poder fazer hemostasia. Então, é a mesma ideia. Então, é o que a gente faz na nossa rotina de procedimentos, a gente acaba usando nas urgências. E aí, para realmente ficar seguro, acabou colocando um clipe.
Tá? Então, isso aqui, ó. Então, veio na biópsia, olha essa lesão aqui, dá para ver bem que essa lesão é toda irregular, a superfície é bem típica de alguma transformação por displasia. E esse paciente era um paciente que o Cláudio Solak, lá do Paraná, me cedeu esse vídeo. Ele falou, olha, esse paciente não era um paciente bom para operar. Geralmente, o paciente tem baixo são pacientes que têm mais comorbidades. E aí, o médico pediu, olha, veio adenocarcinoma, mas será que não dá para a gente ressecar para poder evitar que ele vá para uma cirurgia? Então, ele acabou fazendo ISD nesse caso e ressecou essa lesão. E a lesão, ela ainda estava restrita à mucosa. Não tinha acometimento de submucosa nesse caso daqui, mas já era um M3 aqui, viu? Então, eles acabaram acompanhando o paciente, mas o paciente ficou bem, não tinha nenhum sinal de doença disseminada. Então, a técnica do ISD, né, fez a marcação da lesão, a bolha, olha os vasos, né? Então, é isso que eu falo para vocês. Quando você tem um esôfago de Barrett, ele tem muito vaso na sua mucosa por causa da inflamação crônica. Então, a gente tem que fazer uma certa hemostasia e ir com cuidado, vai devagar. Aqui no ISD ele vai fazendo a dissecção e aqui é o aspecto final, né? Tirou toda aquela área em monobloco. Então, é um princípio de cirurgia oncológica, você faz a ressecção em peça única para poder ter mais substrato do ponto de vista anatomopatológico para dizer para o paciente se teve critérios curativos. Mas que critérios curativos são esses, né? Então, o critério curativo na ressecção anatomopatológica são: primeira coisa, a lesão não pode ser indiferenciada, não pode ser pouco diferenciada, ela tem que ser bem ou moderadamente diferenciada, né? Então, G1, G2, na ponto de vista histológico. Invasão linfovascular ou perineural, ausente, não pode ter nem invasão linfovascular, nem perineural. Profundidade, até 500 micras. Se tiver todos esses critérios, tem menos de 2% de metástase linfonodal desse paciente. Então, atendeu todos os critérios, você curou o paciente. Tá? Mas menos de 2 é praticamente zero, né? E a radiofrequência? Então, esse catéter de radiofrequência, ele vai servir para transmitir essa energia monopolar e queimar esse epitélio que sobrou após você tirar aquela lesão displásica. Então, ele vai fazer a radioablação. Qual é a diferença? Ele vai queimar numa certa profundidade sem risco de perfuração, que tem o SD, sem risco de você ter uma estenose. Na verdade, a radiofrequência ele traz um risco de estenose que vai de 6 até uns 10, 11%, tá? Principalmente quando o Barrett é longo e você queima por longos segmentos. Então, mas é menor do que com o SD. Um SD circunferencial do esôfago de Barrett vai dar quase 100% de estenose, tá? Então, só para comparar, então 10% comparado com 100%, a gente prefere fazer a radiofrequência e o resultado a longo prazo não é ruim. Então, nós temos dois catéteres, o catéter focal, que ele faz a ablação em alguns segmentos, por exemplo, um Barrett, que é uma lingueta de Barrett, eu consigo fazer bem com focal, mas quando é circunferencial, existe o catéter 360 que faz a radioablação. Lembrar que, quando o Barrett é longo, não vai erradicar em uma sessão, já aviso o paciente, a gente vai ter que fazer provavelmente 2 a 4 sessões para poder erradicar todo o epitélio remanescente do Barrett. Tá? Então, isso aqui é um caso que eu fiz com a doutora Daniele Bonilha, lá da Unicamp, né? É um paciente que tinha um Barrett, que estava acompanhando e desenvolveu um adenocarcinoma superficial. Ela ressecou o adenocarcinoma, aqui a gente vai ver umas retrações aqui, isso aqui foi a ressecção que ela fez do adenocarcinoma. Então, após a ressecção do adenocarcinoma que ele teve, a gente foi erradicar o epitélio remanescente. Então, vocês veem que tem uma retração aqui, mas aqui tem o epitélio de Barrett e ele é circunferencial mais para baixo, tá? Então, não é só essa lingueta que vocês estão vendo aqui, ela tem, a hérnia acaba aqui, ó, vocês veem que tem um epitélio circunferencial aqui tem um pouquinho de epitélio escamoso de permeio, mas vocês veem que ele se estende pelo menos por uns 3, 4 centímetros proximamente o término das pregas gástricas. Então, aqui a gente fez a cauterização, fez a ablação com o catéter 360 graus. Então, como é que é feita essa ablação? Você passa um fio guia, sobre esse fio guia você introduz o catéter, as medidas todas você já teve previamente, né? Então, você vai introduzir o catéter mais ou menos na mesma medida que você documentou do Barrett, e depois você vai fazer, você pode até passar o catéter ao lado,
para poder ver realmente a medida que está, se ele está na posição certa, e você vai fazendo o disparo da radiofrequência e vai puxando o catéter, fazendo o circunferencial. Você conseguiu ablar todo o epitélio, você vai ter que tirar esse catéter, entrar com um cap, que é igual aquele cap que a gente faz para avaliação, para poder descamar essa primeira camada que eu cauterizei. E aí você faz mais uma aplicação. Tá? Então essa é a técnica da radiofrequência. Vocês estão vendo aqui passar o fio guia. Esse fio guia é um fio guia tipo de Savary, que é para dar bastante sustentação. E aqui, ó, entrando o catéter, que é circunferencial, ele vai fazer a ablação desse epitélio. Se eu não me engano, a gente fez 2 aplicações, uma mais embaixo, depois uma mais para cima, e pegou todo o epitélio com o catéter 360. Aquele outro catéter, que é como se fosse uma pá, que é o focal, ele não precisa você tirar o aparelho e colocar o cap, porque com a própria pá você consegue descamar a superfície que foi ablada, né? Então, ó, cauterizou, entra com esse cap, que é um cap até flexível, que eles trazem pra gente também. Esse cap faz parte do kit do Barex. E aí vocês conseguem depois descamar. Literalmente você vai descamando toda aquela parte esbranquiçada que queimou do epitélio de Barrett, né? Então, aqui eu entro. E aqui ele vai descamar. Se ficou realmente cauterizada essa parte daqui, eu vou descamar toda ela, vai ficar bem avermelhada, que a mucosa subjacente, né, que está ali. A gente vai aplicar mais uma vez para poder atingir a profundidade ideal que a gente quer com a radiofrequência. Tá? Então essa é a técnica, não é complicado, é uma técnica simples, e o importante é que os resultados são bem animadores, né, em relação à utilização da radiofrequência para Barrett. Bom, e o aspecto cirúrgico, né? Então, fundoplicatura, cirurgia anti-refluxo para Barrett. Lá na USP, onde eu estava, eles faziam de maneira rotineira, né? Porque é um hospital que é eminentemente cirúrgico, então o grupo de cirurgia é bem forte. Ah, mas por que vai fazer? Porque, assim, quando você faz a cirurgia do refluxo, às vezes dificulta você avaliar na endoscopia, porque fica um certo degrau ali, a fundoplicatura às vezes fica na frente, você não consegue distender bem a região ali. Então acaba dificultando um pouquinho a avaliação. Por isso que, assim, nos Estados Unidos, eles não recomendam, saiu até na época que eu estava para as provas, fazia parte de um dos critérios para cirurgia anti-refluxo, que era Barrett, né? Depois eles tiraram, só ficou estenose, ficou hemorragia, ficou úlcera, né? Então eles tiraram justamente por causa disso. Primeiro, que lembra que eu falei para vocês, nem todo mundo tem Barrett, mas quem tem predisposição genética vai ter. Então, a cirurgia, será que vai evitar que o paciente tenha Barrett? Vai dificultar a minha avaliação? Então, lá eles não fazem. Mas aqui, alguns serviços, por isso tem que ser cuidado com a equipe multidisciplinar, fazem a cirurgia anti-refluxo, principalmente quando o paciente é sintomático, né? Então, o paciente tem Barrett, não tem sintoma, porque o normal, quando o paciente tem Barrett, é sumir os sintomas, né? Você fala assim, tu tinha refluxo, agora melhorou, doutor. Eu não voltei, fazendo 10 anos que eu não venho aqui porque eu não tenho mais nada. Aí você vai ver que tem um baita Barrett lá. Então, por quê? O Barrett, ele confere essa proteção para o refluxo, mas aumenta as chances de câncer. Então, por isso que paciente que tem Barrett não deve sumir do consultório, né? Então, paciente que tem queixa, às vezes você acaba associando por causa da queixa. Né? E associa ou não ao tratamento endoscópico, que são perguntas que eu estou fazendo aqui para poder a gente pensar. Eu fiz uma cirurgia do Barrett, eu vou fazer, para o refluxo, eu vou fazer o tratamento endoscópico, posso associar? Não tem nenhuma contraindicação, mas vai de acordo com o serviço que a gente tem para poder estimar o que a gente vai fazer de tratamento para o paciente. E o paciente que tem obesidade e Barrett, né? Que é uma situação que é complicada, porque assim, você tem a obesidade, que é um fator que predispõe ao aparecimento de refluxo e Barrett, e tem a obesidade junto, então vai fazer uma fundoplicatura, a gente não faz, né? Quando o paciente tem refluxo e obesidade, a gente indica fazer o bypass, né? Então, são questionamentos quando tem Barrett que a gente deve considerar também, né? E esofagiectomia, quando eu tenho um adenocarcinoma que já tem acometimento mais profundo, que já pega a submucosa, tá? Então, adenocarcinoma, pelo menos a submucosa profunda ou mais, eu vou para a cirurgia, mas a gente tem que pesar o risco-benefício, porque é aquilo que eu comentei quando a gente falou de cirurgia no Barrett.
Paciente que tem Barth geralmente não é paciente jovem e rígido. É um paciente que tem uma idade mais avançada, paciente que tem hipertensão, cardiopatias, pneumopatias. Então, eles avaliam muito bem se vale a pena eu fazer uma esofagectomia, que é uma cirurgia que traz um certo grau de morbidade e mortalidade elevada nos pacientes que têm Barth. Então, no futuro, será que a gente vai tratar a Barth com cirurgia, mesmo com adenocarcinoma, ou a gente vai lançar a mão de outras coisas, né? Então, lembrar sempre, o diagnóstico, o segmento e o tratamento têm que estar sempre alinhados para poder tratar o Barth. E o futuro, talvez, marcadores genéticos mais precisos para a gente estratificar quem tem alto risco ou quem tem baixo risco para evoluir para câncer. A quimioprevenção, né? Lembra que eu falei do AS estatinas, cirurgia endoscópica versus esofagectomia. Será que se eu tenho uma quimioterapia adequada e eu consigo ressecar o tumor ali, mesmo que ele esteja pegando a submucosa, eu consigo evitar que o paciente tenha uma evolução neoplásica mais grave? Então, isso são coisas que no futuro a gente vai ter uma resposta melhor. Obrigado pela atenção de vocês e fico aberto a questionamentos. Obrigado, Spencer. Vou abrir aqui a roda de perguntas e vou começar com a minha, então, já que estou sentado ali primeiro. Você falou do P53 e você até está falando, olha, de repente vai valer a pena pedir. E a gente também ouviu a respeito do Barx, quando não tem displasia, não tem indicação. Talvez com o P53 você poderia imaginar fazer Barx em quem não tem displasia como uma prevenção? Exatamente. Então, Marcelo, esse é um questionamento muito interessante, porque eu falei, olha, tem alguns pacientes que a gente biopsia o Barth, ele vem inconclusivo para displasia. É um Barth que tem ou não? Você pede a revisão, não dá para afirmar que tem, então. Esses casos, se você fizer o P53, os casos que não têm displasia e os casos que são inconclusivos, ele ajuda você a tomar uma decisão, né? Porque se não tem displasia, eu não tenho mutação do P53, é um Barth que eu vou conseguir ficar mais tranquilo em estar acompanhando. Não, eu não tenho displasia, mas eu tenho um P53 mutado, esse é um paciente que talvez não mereça ficar tanto tempo longe do acompanhamento, né? Aí talvez fazer o Barex, mesmo sem displasia. E aí, esse pedido do P53, você acha que deve fazer parte da rotina? Da gente começar a imaginar a pedir? A gente não faz as biópsias, protocolo Seattle, vai mandar para a biópsia, pede para todos isso, olha, acrescenta o estudo menos. Mas isso vai onerar? Faz pelo menos no primeiro diagnóstico. Eu tenho o primeiro diagnóstico, eu vou fazer o Barth, os 4 biópsias, 4 quadrantes, vou subir a cada 2 centímetros, mando para a biópsia, pede para pesquisar o P53. Se ele tem um Barth que não tem displasia, tem um P53 baixo, então eu acho que eu posso ficar mais tranquilo, aí nos próximos acompanhamentos eu faço só o protocolo do jeito que a gente costuma fazer, acompanhamento. Vamos lá, quem tem pergunta aqui? Fala aqui para o pessoal de casa ouvir. Então, Spencer, no caso da imunistoquímica para P53, sempre pedindo o primeiro paciente nas primeiras biópsias. No diagnóstico, ou então, assim, você fez tem um segmento, será que é um Barth ou não? Se fizer biópsia, veio metaplasia intestinal, então agora vou classificar o praga dele, ele vai vir para uma endoscopia mais especializada. Aí faz tudo, aí você faz a pesquisa. Porque tem essa, que às vezes o primeiro você não tem certeza. Exatamente. Será que é Barth? Não, né? Às vezes tem esofagite junto, né? Então, o Leon já fala, olha, mesmo com uma esofagite leve, ainda pode fazer Antigamente tinha esofagite, não pesquisa na Barth porque vai dar alteração por causa do processo péptico, né? Trata o processo péptico e depois faz a biópsia para o Barth. Spencer, parabéns pela aula, parabéns pelos casos que você mostrou, imagens lindas. Uma coisa que a gente vê na rotina do paciente com o esôfago de Barth é o paciente que nos procura já para fazer o procedimento, a ablação. E mesmo o paciente só tendo a metaplasia, que você até falou, paciente, você não tem indicação para fazer a ablação. Daí ele pergunta, mas eu tenho contraindicação? Eu posso fazer? Então, é uma pergunta diferente. Então, e eu falo, sabe quem é o paciente que mais faz ablação só tendo a metaplasia? O paciente médico que tem esôfago de Barth. Então, esse é um detalhe. Segundo, a coisa importante, quando o paciente nos procura com esôfago de Barth, o que a gente tem que chamar a atenção é você primeiro tem que tratar a sua doença do refluxo. Quer dizer, então, nós não podemos nem fazer a ablação se você persistir com o seu refluxo. E daí vai para uma cirurgia ou não vai para uma cirurgia, e você comentou bem na otimização
do uso do IBP. Então, daí eu até gostaria que o Luiz Gustavo comentasse sobre a pH-metria na vigência do IBP, para a gente saber se o tratamento está sendo eficaz ou não. Porque eu estou tratando e preciso ter certeza que ele não tem refluxo. Porque senão eu só vou ter certeza com uma cirurgia para o refluxo. Então, fora isso, não. E você comentou muito bem e nos deixou mais tranquilo, porque antes nós tínhamos um grande dilema. Paciente que tem um IMC abaixo de 30 e ele tem uma doença do refluxo já com uma complicação como BART, cirurgia do refluxo, hiatoplastia. Paciente que tem um IMC acima de 35 com BART, bypass. Mas e esse que está entre o 30 e o 35? O que eu faço com esse paciente? Era um grande dilema que a gente tinha. E se você fizesse a hiatoplastia nesse paciente, grande chance daqui 2, 3 anos você tem que fazer um bypass em quem já tem uma hiatoplastia, o que dificulta muito a cirurgia e aumenta a chance de ter uma fístula nesse paciente. Agora não, o CFM liberou e autorizou o bypass para quem tem uma doença do refluxo grave com um IMC a partir de 30. Então, resolveu um problema grande nosso com essa nova normatização do Conselho Federal de Medicina, que é recente, do ano passado, então isso ajudou muito. Então, eu gostaria até se o Luiz Gustavo pudesse comentar sobre essa otimização. Como é que eu vou saber se está eficaz ou não, se a pH-metria na vigência do IBP? Perfeito. Antes de eu passar para o Luiz, eu só vou falar, não tem contraindicação de você fazer, até mesmo porque tem paciente que é ansioso e você trata a ansiedade dele. Mas, assim, formalmente, você tem risco, você precisa fazer, não só quando tem displasia, ok? A gente falou que todo mundo estava preparado para dar aula aqui. Exigindo bastante da gente. Boa noite a todos. Spencer, obrigado da aula, parabéns. Concom, obrigado da pergunta, viu? Enquanto não tinha a impedância e pH-metria, usava-se muito o protocolo de fazer uma pH-metria em vigência de IBP pleno, para ter certeza de que não estava tendo escape, enfim, até para otimizar a dose, quantas tomadas ao dia, se uma tomada só era suficiente ou não. Mas com a impedância e pH-metria, ela virou padrão ouro para tudo isso. Então, a não ser que realmente não tenha disponível, pode bloquear o paciente, faz uma pH-metria de 2 canais ali para ter certeza, mas a impedância acaba sendo o principal método aí. Tô certo, Spencer? Você já pega tudo, né? Pega tudo, biliar, pega... não Perfeito. ácido, exatamente. Muito obrigado, viu? Imagina. Mais alguém? Eu tenho mais uma, então. Desculpa. Eco. Papel do eco para você ver uma lesão irregular, que você está em dúvida, parece que já está meio infiltrando, mas não tenho certeza. Será que eu faço um SD? Mucosé, o eco tem algum papel nisso? A ecoendoscopia. Por sinal, eu sou ecoendoscopista lá do grupo de endoscopia lá de São Luís. E assim, ecoendoscopia para BART não é tão bom, tá, Marcelo? Por quê? Lembra que eu falei do processo inflamatório? Então, a ecoendoscopia, o ultrassom, ele vê ecogenicidade. Eu não vejo células, eu não vejo, o tumor é aqui. Não, eu vejo ecogenicidade. Então, normalmente, na ecoendoscopia, a gente superestadia, né? Então, a gente fala, não, está invadindo a submucosa, não vai para SD. E estava errado, quando vai fazer a patologia, não, você errou, estava invadindo a M2, até M2, entendeu? Então, o ultrassom ele não é tão fidedigno. Então, o ideal é você ter o aspecto endoscópico, fazer uma cronomoscopia, fazer uma magnificação, estudar bem os vasos. Isso daí é melhor, por enquanto, pela eco. Mas e os mini probes de alta frequência, que consegue ver mais detalhes na superfície? Talvez ajude um pouquinho mais, mas ainda assim, lembra, o ultrassom você vê a imagem sonográfica, você não vê célula, então não é tão fidedigno para estadiar BART. Sempre vai ter aquela notinha no rodapé que o exame superestima. Sim. O que pode ajudar, agora puxando um pouquinho para a ecoendoscopia, é se eu tenho uma lesão que pode estar mais profunda e eu tenho um linfonodo. E eu consigo ver isso no ultrassom. Às vezes o exame de imagem não pega, mas o ultrassom, eu tenho um linfonodo ali na subcarinal, na região ali perto do esôfago, que é suspeito. Aí muda tudo, né? Já tem uma doença já mais avançada. Legal. Mais alguém? Na parte prática, no protocolo de Seattle, a hora que você vai fazer as biópsias, como é que você faz na prática a sequência da biópsia? Como é que você rotula esses frascos que você tem no dia a dia?
E como é que você faz para minimizar aquele sangramento que depois você não consegue ver mais nada? Porque eu tenho dificuldade. A hora que eu estou chegando depois nas biópsias, eu já estou com o campo ali cheio de coisa. Eu falei, meu Deus, esse ciato não é fácil. Perfeito. Então, vocês veem que Barrett não é tão fácil. Apesar de a gente lidar com Barrett há várias décadas, sempre tem uma questão, outra dificuldade que a gente vai apresentar no dia a dia. Então, normalmente, é um paciente que, de preferência, se você tiver um anestesista, de repente ele está entubado para fazer um Barrett longo. Ah, não, Barrett curto não precisa, né? Agora é um Barrett longo, eu vou fazer múltiplas biópsias, vai demorar, tem um risco de sangramento. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você consegue, com a bombinha d'água, ir lavando e aí tirando as biópsias para você poder visualizar. O que eu faço? Sempre começo distal para proximal, para poder ver melhor o Barrett, eu lavo com ácido acético, mucolítico, acetilcisteína, e aí eu vou fazendo as biópsias nos 4 quadrantes, distal para proximal, e a cada centímetro que estou fazendo essa biópsia, eu rotulo o frasco. Fiz uma biópsia a 40 centímetros, então, 40 centímetros, 4 fragmentos. Fiz a biópsia a 38 centímetros, 4 fragmentos. Então, para você saber, porque se vier displasia, você consegue saber onde foi a displasia, mais ou menos que altura, porque se tiver displasia, você vai ter que procurar uma lesão, principalmente se for de alto grau, né? Então, eu rotulo dessa forma. E as linguetas, eu falo, parede tal, lingueta biopsiada. No mesmo frasco. Tá, eu coloco no mesmo frasco. Eu não divido parede anterior, porque se fica uma pilha de O frasco. patologista vai adorar. O patologista vai adorar e a sua técnica também não vai pedir demissão. Tá, mas eu coloco no mesmo frasco. Eu só a topografia eu já sei onde tem. Lembrar que lesões suspeitas aí é um frasco à parte. Exatamente. Então, assim, tem uma lesão, aquela lesão elevada. Não coloquei no separar. Lesão elevada a tantos centímetros que eu tinha. Okay? Então, só para poder ajudar na condução do caso. Ó, Márcio, peraí, deixa eu levar o microfone lá. Fabrício, você vai ter que fazer uma aula de um vinho que não dá refluxo, hein? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Revi várias pessoas que eu não via há muito tempo, como o Dr. Andreata, o pai e o filho ali, são pessoas ícones da minha saudosa Itatiba. Vamos lá. O que você faz, Spencer? Obrigado pela aula, espetacular. Nós já nos conhecemos há algum tempo. O que você faz na prática quando você lida com a melhor indicação técnica médica? E nós sabemos que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Tive a honra de ter aula com o Zerbini, e ele, na época dele, ele operava-se tuberculose, e falando isso hoje, a gente morre de rir, né? Mas o que você faz com o paciente em qual você tem uma indicação técnica precisa, por exemplo, uma radiofrequência, e o convênio glosa essa indicação? O que fazer como médico, sendo que você tem toda a técnica, a expertise, o know-how, mas você esbarra numa parte burocrática para continuar a sua técnica médica? Perfeito, Márcio, obrigado pela pergunta. A questão do convênio, quando você está respaldado pela literatura, que eu vou cometer com o Concon, né? O Barrett tem displasia, tem uma lesão de alto grau que eu ressequei, tem indicação formal para você fazer a ablação do resto do epitélio. Então, a gente apresenta esses dados do convênio e, assim, a gente consegue persuadir eles, olha, tem indicação, precisa. Barrett não tem displasia, eu quero fazer a referência, ele não vai liberar, porque não tem respaldo na literatura para eu poder fazer o procedimento só para apagas igual um pouquinho a ansiedade do paciente. Entendeu? Então, com o respaldo da literatura, tem indicação. E o paciente tem a opção, olha, tem indicação, se o governo está liberando, tem que fazer, né? Então, a gente tem esse respaldo, por isso que a literatura é importante, a gente sempre está baseado no que tem de evidência científica, né? A hora que você tem um respaldo, a literatura fala, olha, Barrett com displasia de alto grau. Esse epitélio todo tem risco de transformar para alto grau, ele tem um risco de malignização. Eu vou deixar esse paciente sem tratar a displasia dele? Né? Então, é a questão que a gente coloca para o paciente, né? O paciente toma a decisão, mas assim, o convênio, com todos esses dados que a gente está apresentando para eles, eles sabem que tem indicação, então tem que ter a liberação. Eu falo isso porque o STF ainda não terminou a parte da RDC 246, que fala sobre a
os rol taxativos e exemplificativos dos convênios, né? E para quem não me conhece, há 17 anos eu sou advogado também, né? Então a gente só faz essa parte. E é interessante porque a gente trabalha muito com a parte do reembolso, né? E infelizmente eu falo isso com tristeza porque a parte do convênio ele quer dominar a caneta do médico. Eu havia conversado agora recentemente, aqui antes da gente começar a aula com a Patrícia, que já é conhecida de várias guerras, né, Patrícia? Infelizmente, os colegas que vêm saindo das faculdades de medicina hoje em dia, a moda agora é você não fazer residência, fazer o TikTok, né? Isso é triste. Mas entendo eu, até falo agora como colega de vocês, como também a parte jurídica, se você embasar bem com decisões técnicas, com a melhor evidência possível na época, você consegue derrubar qualquer decisão negativa de convênio, né? Seja ela em reembolso, seja ela em tratamento eficaz, seja ela uma alegação de radiofrequência e etc. Mas é triste, porque nós vamos envelhecer e a medicina não vai deixar de ser a mestre, a norma primordial das nossas condutas médicas. Mas os convênios estão aí para nós batermos de frente com ele, né? Mas parabéns pela aula, Spencer, e obrigado à companhia dos colegas. Obrigado você, Márcio. Você pode ajudar a gente, né? Você tem o cartão aí ou não? Espalha aí. Spencer, obrigado mais uma vez pela aula e por nos socorrer aqui. Fazer o momento agora dos nossos patrocinadores. Eu vou chamar primeiro aqui para conversar com vocês, dar o recado, a SciTech, hoje representada pelo Daniel. O Daniel vem aqui. Enquanto isso, acho que o pessoal já pode ir tirando os pedidos do jantar e a gente vai falando aqui, Daniel. Obrigado, Marcelo. Obrigado, doutor Spencer, pela apresentação maravilhosa. Uma honra, mais uma vez, estarmos aqui no nosso Gastro com Vinho, né? Desde 2008. E quem não tinha vindo até então, ou que fazia muito tempo que não vinha, venha, né? Venha, a doutora Andreata está aqui com a gente, uma honra. Venha mais vezes. Realmente, para nós é uma honra. Queria lembrar que a SciTech, né, é uma empresa nacional. Eu gosto sempre de voltar a esse tema, porque para que, inclusive, desperte a curiosidade de cada um de vocês de conhecer um pouco mais essa companhia, né, que tanto tem fornecido dispositivos inovadores para que cada vez mais o médico possa tratar o seu paciente e com todo o suporte técnico necessário para que as glosas diminuam. A gente sabe que esse é o grande desafio, mas a gente procura contrapor esse desafio com consistência, com densidade, com números, com tecnologia, mostrando que aquilo que a gente traz realmente faz a diferença, não é apenas para ofertar modelos que possam ser lucrativos, não é só isso, né? Então, isso muito nos orgulha. A SciTech é uma empresa nacional, mas que tem perfil multinacional, ou seja, ela exporta para quase 30 países, se não me engano, a gente vai ter o vídeo agora que vai mostrar. Nós continuamos firmes com as próteses da Hanaro, que é hoje o maior portfólio de próteses do mundo, né? Ultimamente a gente teve o lançamento de mais uma prótese, que é a Multi-Roll, que é uma prótese autoexpansível biliar, fantástica. E mais recentemente nós tivemos o lançamento, a SciTech fez a estreia dela no universo dos equipamentos, né, dos métodos e equipamentos, trazendo o iLive Touch, que é a elastografia hepática retrógrada, um lançamento no Brasil que vai mudar, realmente mudou a visão, está mudando a visão de como fazer elastografia, né? Um equipamento sensacional e vocês ainda vão ouvir falar muito dele. Então é uma honra para a gente estar aqui com vocês. Muito obrigado.
Passar a palavra para a Vanessa, representando a Apsen. A Apsen está com a gente aqui há 2 anos já, uma super parceira, que inclusive nos ajudou a viabilizar estarmos aqui nesse restaurante. E Vanessa, venha dar seu recado aqui para o pessoal. Bom, boa noite a todos. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Gastro com Vinho. A Apsen é uma empresa nacional também, a gente gosta de ressaltar isso, então a gente está investindo cada vez mais no país, com novas tecnologias, com novos produtos. A linha está expandindo, né? A gente tem uma linha exclusiva da Gastro e o principal produto que foi bem lembrado pelo Dr. Spencer pela aula, né? Que é nosso IBP, que é o Iniloc. É um produto que a gente tem trabalhado já há bastante tempo na Gastro. E é um produto de ponta, exclusivo, que faz bastante diferença hoje no dia a dia, porque além de a gente ter um tratamento com qualidade, a gente também traz um custo acessível para o paciente conseguir aderir ao tratamento, que eu acho que isso é muito importante, né? O que a Apsen também preza pelo seu paciente. E a gente tem expandido também a linha para alguns probióticos. A gente tem o Probid, Digelive, a parte também de enzimas digestivas. A gente vai lançar o Microbix, que é mais um probiótico. Então, assim, a gente tem cada vez mais investido nessa linha da Gastro e a gente agradece sempre o apoio de vocês. A gente espera sempre estar com vocês aqui no Gastro com Vinho e a gente, que precisar, conta com a gente, tá bom? A gente tem um videozinho do Iniloc, espero que vocês gostem. Obrigada, gente. No tratamento das lesões ácido-relacionadas, conte com uma opção que proporciona tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Iniloc. Iniloc é o pantoprazol magnésico com a exclusiva tecnologia Selected Release System que reveste o comprimido com 2 camadas, uma interna e uma externa. A função da primeira camada é permitir que o ativo passe intacto pelo esôfago e pelo estômago. Assim, a segunda camada é dissolvida no duodeno, principal local
principal local de absorção. 1000 vezes menos solúvel versus pantoprazol sódico. Dessa forma, Iniloc proporciona uma absorção linear e gradual, portanto mais previsível e controlada. Essa característica, somada à ligação da molécula à cisteína interna em relação à bomba protônica, garante ao paciente rápido início de ação. Ação por até 24 horas. Efeito prolongado, atingindo altos níveis de alívio sintomático. Taxa de cura superior ao pantoprazol sódico. Cicatrização em 4 semanas. O conjunto único de benefícios de Iniloc garante resultados que atendem às expectativas de pacientes e especialistas. Esse resultado só é possível com a combinação da tecnologia de Iniloc com o diferencial do pantoprazol magnésico, que traz eficácia com um alto nível de segurança. A grande novidade é que agora os pacientes podem ter um tratamento pleno com uma única compra. O novo Iniloc 90 garante um tratamento completo para DRGE e lesões ácido-dependentes. Essa novidade oferece ainda mais comodidade e economia para os pacientes, pois se trata da opção mais acessível do mercado. Iniloc. Tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Agora representando a Endotec, mais uma parceira que está com a gente já há alguns anos. Daniel, novamente, para dar a mensagem para vocês. Daniel sempre frequenta. Vou tirar o casaco agora. Vou ser rápido. Só lembrarmos que a Endotec, ela hoje é representante aparelhos que duram comentário que o maior desafio especializadas em Pentax, só arrumam Pentax no Brasil. Isso quando o equipamento dá problema. E hoje nós temos a tecnologia 4K, foi a primeira processadora 4K no Brasil e uma das primeiras no mundo, agora sendo lançada aqui no Brasil, uma tecnologia completamente inovadora que garante para o médico imagens de qualidade excepcional. Endotec, no Gasto com Vinho, Pentax com vocês. Obrigado. E agora eu vou anunciar uma novidade, um parceiro novo. Cadê os parceiros novos? Ué? Tá ali o Renato, que eu não vi a Marli. A Cis Prime, ela começa a jornada com a gente a partir desse evento, tá? Ela já vai ficar com a gente ao longo deste ano. E tá aqui o Renato, representando, para dar um primeiro boas-vindas para vocês e começar o contato que depois pode se estender aí para os consultórios e tudo mais. Renato, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Renato Freitas, eu sou da Cis Prime do Brasil. É um prazer estar com vocês nessa noite. Estamos iniciando esse apoio a vocês, a vários eventos que vamos fazer com vocês no Gasto com Vinho. Somos uma cooperativa de crédito voltada ao médico, vamos dizer assim. Estamos no mercado há 27 anos já. Eu tenho 17 anos de cooperativa. Aqui em Campinas estamos há 10 anos. Então, somos um banco voltado realmente ao médico, dá uma diferenciação ao atendimento. Temos todos os tipos de produtos em relação ao empréstimo, em relação a investimentos, parte de seguro também. Então, hoje, o nosso maior desafio, na verdade, é tentar tirar dos bancos, né, os grandes bancos, a parte comercial e tentar trazer para a Cis Prime de uma forma de atendimento mais humanizado, né? Então, esse é o diferencial da cooperativa. A gente é mais humanizado, as nossas taxas em relação ao mercado, a gente normalmente bate todas. Então, quando vai fazer um financiamento de equipamento, de endoscopia ou qualquer tipo de equipamento, a gente tem esse diferencial na taxa.
Então, a gente consegue ser bem diferenciado mesmo em relação ao mercado. A cooperativa, por ser uma instituição de cooperativa, a gente consegue distribuir o resultado. O ano passado, 250 milhões de resultados voltados aos cooperados. Então, todos os cooperados que eram da cooperativa acabaram recebendo esse resultado. São 52 mil cooperados espalhados principalmente no estado do Paraná e também no estado de São Paulo. E estamos em crescimento, podendo atender em todo o Brasil. Então, para a gente é um prazer estar aqui. Depois, a gente vai deixar um folder com vocês, se tiverem qualquer dúvida, o que a gente puder ajudar vocês em relação ao dia a dia médico, à necessidade realmente, tanto de investimento quanto de empréstimo, a gente é bem diferenciado nesse sentido. A Marli também trabalha com a gente, também está na Cisprime aqui em Campinas. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, nesse grupo seleto aí, principalmente tomando vinho, que é muito bom, e estamos à disposição. A Cisprime está ali na Barreto Leme, em frente ao estacionamento do Hospital Irmãos Penteado. Convido a todos para tomar um café. E, mais uma vez, obrigada. Passar um rápido vídeo da cooperativa institucional. E, frisando mais uma vez, a cooperativa ela se destaca realmente pela distribuição dos resultados, né? Algo que os bancos não têm. Para ter um exemplo, ano passado a gente conseguiu distribuir quem tem dinheiro em conta, a gente conseguiu remunerar esse dinheiro que fica parado em conta. Quem tem empréstimo, 3% do total de empréstimos recebeu de volta na ponta. E quem tem investimento, um CDB, um LCA a 100%, ganhou 8% adicional. Então isso é interessante. Conforme você mais trabalha com a cooperativa, você acaba ganhando mais. E isso o mercado hoje não tem, né? Então a gente acaba sendo diferenciado. Deu tilt aí? Na lista, nosso próximo patrocinador é Medical Log. O Assis, que costuma estar aqui com a gente hoje, não pôde estar aqui. Ele encaminhou o vídeo, certo, Wagner? Você tem aí o vídeo da Medical Log. A gente vai passar aqui para vocês. A Priscila vai contar sobre o caso clínico do nosso paciente. Então, foi uma menininha de 5 anos. Ela teve uma anóxia neonatal, evoluiu com uma encefalopatia e uma epilepsia. Ela usa a sonda desde o nascimento, já há 5 anos, e nos últimos meses não está tolerando a dieta via gástrica. Tem distensão importante, precisa de descompressão gástrica e, além disso, precisa da infusão da dieta pós-pilórica, né, interal. Então a gente precisava de um dispositivo que fizesse, se possível, essas duas funções, de descompressão gástrica e infusão de dieta pós-pilórica. Em relação ao procedimento, então depois que a gente decidiu as medidas, tudo certinho, a gente fez a endoscopia. Pelo ósseo da gastrostomia, a gente passou a sonda jejunal. Na pontinha dela já vem um fio amarrado, então com uma pinça de biópsia a gente capturou esse fio e levou o mais distal no duodeno possível, igual passando uma sonda nasointeral mesmo. Depois que a sonda foi lá então pro duodeno distal, a gente volta com o aparelho, como a gente faz na passagem de sonda nasointeral,
E aí observa, sonda, abre a pinça, né? Deixa a sonda lá e observa se todo a sonda, a parte gástrica, já entrou no estômago. Muitas vezes ela entra automaticamente, às vezes isso não acontece, falta um pedacinho ainda para fora. Então, nesse caso, foi super fácil, porque como ela estava retificada, só de empurrar um pouquinho ela já foi. Em alguns casos, quando a gente empurra, ela pode fazer uma barriga e ficar um pouquinho dobrada. E aí é possível usar uma pinça de corpo estranho só para direcionar o trajeto dela pelo pylori e aí duodeno seguinte. Então, esse dispositivo é um dispositivo que ele funciona, como a Priscila já falou, das duas formas, né? A gente pode fazer a nutrição enteral ao mesmo tempo que descomprime. E é um botão que fica justo à pele. Então, é importante que antes de colocar seja feita a medição da distância da pele até a câmara gástrica e de acordo com o tamanho do paciente, a idade do paciente, qual vai ser também o tamanho que a gente vai utilizar da sonda. Se vai ser de 15 centímetros ou mais. Esse paciente nós colocamos uma sonda de 16 French de ósseo da gastrostomia, 1,5 centímetro a distância da pele até a câmara gástrica e 30 centímetros o comprimento da sonda até o intestino, né, da sua porção jejunal, porque ela fica um pedaço da sonda gástrica e tem que acessar o duodeno e até o intestino. Foi bem legal que ela estava usando duas sondas, né, doutora Fátima? Ela estava com uma sonda nasoenteral pós-pilórica e uma sonda gástrica, então agora ela tem a Sonboto, nada nasal, isso foi bem legal. É mais fácil para dar banho, para manipular o paciente. Naquele paciente que tem mobilidade, que precisa, é mais fácil ainda porque não fica a sonda pendurada. E é bem seguro porque também a gente acaba não, como você mede, coloca um tamanho adequado, você não precisa ficar apertando essa sonda contra a parede gástrica, o que muitas vezes acaba aumentando mais ainda esse ósseo. E agora para falar sobre a Lynx, outra patrocinadora que está com a gente, acho que é o 3º ano, a Andréia. O Daniel vai repousar um pouco a voz, a Andréia vai dar o recado aqui. Então, eu ia falar isso agora, gente. Eu estou aqui para não chamar o Daniel de novo, né? Pelo amor de Deus. Nós somos da ACS, a ACS representa 3 empresas, né? Como o Daniel falou, a Cytec, a Endotec com a Pentax, com a Medicone, com a GMI e a Lynx. E a Lynx é uma empresa jovem no Brasil, né? É uma importadora. E eu vou destacar aqui 2 produtos bastante diferenciados que a Lynx está trazendo para o Brasil. Uma é o Starsil, como o Dr. Spencer comentou aqui, quando ele mostrou um sangramento no momento de fazer a ressecção ali da mucosa do Barrett. O Starsil, ele é um produto à base vegetal, ele é um pó hemostático, tá? Totalmente bioabsorvível e está indicado para as hemorragias difusas e perfusas. Então, esse é um produto alemão que a Lynx está importando agora, vocês vão ter oportunidade de todos conhecerem. Faz toda a diferença. E outro produto que eu quero destacar, também comentado pelo Dr. Spencer naquele momento ali de sangramento, é o clipe da Ovesco. A Ovesco já tem mais de 12 anos fora do Brasil e a gente está trazendo para cá agora para fechamento de lesões de até 2,5 centímetros. Então, vocês podem utilizar aí numa HDA, numa úlcera, numa fístula, né? O produto fecha e resolve. Ele vai até a muscular. Também na linha da Ovesco, nós temos o FTRD, que é o full thickness, né? É a remoção de parede total de um tumor, né? Então, nós já temos colegas de vocês aqui na sala
que já fizeram, doutor Spencer, doutor Fabrício Bossi, doutora Ana Karina está com um caso agora para fazer, doutora Gabriela, vamos agora no domingo fazer um caso. A gente está resolvendo o problema do paciente de tumores, de até no cólon 3 centímetros e na parte alta de até 2,5. Então, inclusive, gistes com um tamanho menor, aí é 1,2. Mas, quando precisarem de uma solução por endoscopia para fazer a remoção de parede total, o Ovesco, o FTRD com a Lynx. A gente já tem aí algumas jurisprudências de alguns convênios que pagam, tá? Outros nós vendemos direto para o paciente, facilitamos em algumas vezes para eles no cartão de crédito, tá bom? Qualquer necessidade pode falar tanto comigo como com o Daniel. Obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. E bem lembrado, teremos o nosso primeiro FTRD nesse fim de semana, né? E para terminar, chamar aqui a Ariane para falar sobre a MITFOX, também é uma parceira que está com a gente desde o ano passado e sempre apoiando. Hoje o Dr. Miguel vinha até por intermédio deles e não vai faltar oportunidade, ele vai vir com certeza. Ariane. Boa noite a todos, aos que não me conhecem, eu sou a Ariane, represento a MITFOX. A MITFOX é uma empresa que está há 8 anos no mercado. Nossa intenção é ajudar os médicos e profissionais da área da saúde a terem eficiência financeira, a conseguirem lidar com a reforma tributária, né, que o Brasil vai receber a partir de 2027. Então, o nosso cenário, né, vai mudar. Então, é importante que vocês estejam cientes, que procurem realmente profissionais com excelência, tragam a profissionalização para suas empresas médicas. Estamos à disposição para auxiliá-los, então a gente tem soluções financeiras e tributárias, somos uma empresa de contabilidade, a gente já está no mercado, como eu comentei, há 8 anos, e hoje a gente já tem presença em mais de 22 estados. Então, atuamos sob 3 pilares, que são pessoas, processos e tecnologia. Quero agradecer novamente ao Dr. Concon, Dr. Marcelo, 2º ano consecutivo de parceria. E estou à disposição, né, se vocês quiserem conversar, entender um pouquinho mais sobre a reforma tributária, vai ser um prazer assessorá-los. Boa noite, bom jantar. E lembrando que a gente vai fazer um sorteio com um dos vinhos que o Fabrício vai nos apresentar hoje no final do jantar. Bom, obrigada. E só lembrando, pessoal, todos os patrocinadores, a Cisprime eu vou inserir lá agora, estão lá do nosso grupo, quem precisar fazer contato para negócios aí, já pode contatar direto lá no grupo. E agora chegou a hora que todo mundo deu desculpa em casa que tinha que vir assistir a aula de Barrett, mas na verdade todo mundo queria tomar vinho. Então vou chamar aqui o Fabrício. O Fabrício vai falar para a gente hoje, nossa viagem vai parar na Emília-Romana e vai falar de uma uva com outro nome difícil que a gente não ouve tão comum por aqui, né? Gutúrnio. Que é só explicar para a gente o que é, né? A gente tenta falar aqui, depois a gente aprende. Fabrício, mais uma vez, bem-vindo. É um vinho da sua marca, né? Depois você explica também o nome, que a gente já tem a história da família toda, né? De Mari, e agora veio de Pio, né? Então, bem-vindo, Fabrício. Vai lá. Muito obrigado, Dr. Marcelo, Dr. Concon, todos presentes, patrocinadores. Hoje é um dia muito especial, né, que a gente está lançando um vinho novo da nossa linha Bagaroli de Fabbri. Bagaroli de Fabbri é a nossa marca própria dentro da Vecchio Mundo. A Vecchio Mundo, a maioria de vocês já conhecem, é uma importadora que é focada em vinícolas pequenas, né, que fazem vinho de maneira artesanal, colheita manual, mínima intervenção. O que significa isso? Pouquíssima ou nada, né, utilização de produtos químicos para chegar a um produto muito saudável, né, e prazeroso na taça de vocês. Obrigado. Bagaroli de Fabbri foi uma inspiração que eu tive por causa do meu avô, né? Eu comecei a gostar de vinho quando eu era adolescente. Isso vai completar agora, no final dessa semana, eu vou fazer 46 anos, 32 anos que eu bebo vinho. Eu comecei com 14 anos com meu avô, né, e meu avô tinha muito bom gosto, mas ele era muito bairrista, só tomava vinho italiano, né, parecia que tinha vindo direto da Itália, ele já era a 3ª geração,
mas sempre só tomou vinho dos italianos. E Fabbri, né, que é meu nome, é o início do meu nome, de Fabrício, então Bagaroli de Fabbri. A gente começou com 2 vinhos nacionais, um Chardonnay e um Merlot, que inclusive a gente vai fazer um evento muito interessante com esses vinhos no Ostia, semana que vem, na quarta que vem. Quem tiver interesse me procura, vai ser um evento maravilhoso. O chefe Diego elaborou um prato para cada vinho, serão 4 vinhos que a gente vai estar apresentando, todos eles Bagaroli de Fabbri, nacionais. Hoje no portfólio nacional nós temos 11 rótulos e temos 12 italianos. Na Itália nós temos Toscana, Piemonte e agora Emília-Romana. Então esse é meu avô, o Sr. Moacir, né? A paixão começou com ele, aqui ele degustando um vinho lá no Piemonte, na regiãozinha lá de Barolo, é uma vinícola produtora de Barolo, essa que ele estava visitando na época. A gente, né, tem essa paixão pelo vinho e a gente sempre vai buscar, né, produtos, né, diferenciados, né, e com exclusividade. A gente tem uma seleção bem rigorosa, minuciosa, para vocês terem uma noção, para cada viagem que a gente faz, a gente normalmente visita aí, em média, 10 a 20 vinícolas, depende do período que a gente vai estar, né, viajando. E dessas vinícolas a gente vai aproveitar em uns 10% e a gente não traz todos os vinhos da vinícola. A gente faz uma seleção em cima do que a gente acha que está dentro do nosso padrão, né? Tudo que a gente tem é exclusivo, principalmente essa marca, né, que vocês estão degustando. Bagaroli é algo que é só nosso. Bom, a Emília-Romana. A Emília-Romana é uma região muito conhecida dos brasileiros por alguns produtos, mas pelo vinho muito pouco conhecida. Muito difícil a gente encontrar vinhos da Emília-Romana aqui. É a terra, né, do queijo Grana Padano, que é considerado um dos melhores queijos do mundo, do aceto balsâmico, né, que é uma iguaria, e também no presunto de Parma. Além disso, né, a gente tem as marcas icônicas, né? Então, pensando em velocidade, a gente vai ter as marcas mais importantes do mundo. Então, Ferrari, Lamborghini, Maserati e a moto também é Ducati. Tudo isso está ali na Emília-Romana. Então, é uma região muito próspera, muito rica, né? E tem como capital a Bolonha, né? Onde também foi criado, né, o espaguete à bolonhesa. Agora, o vinho que está na taça de vocês. É uma apelação muito conhecida lá para os italianos, né, mas pouco conhecida para os brasileiros. Gutturno é uma DOC. O que é uma DOC? Denominação de origem controlada, né? Da onde veio esse nome Gutturno? Veio do latim Guturnium. Isso na época dos romanos era a taça de prata que eles tomavam vinho, né? Então essa é a origem do nome Gutturno. A Emília-Romana, na época do Império Romano, foi uma região muito importante também, muito próspera. E onde tinha romano, tinha vinho. Eles dominaram grande parte da Europa, né, e por onde eles passavam tinha vinhas, né. Há de vista que tem, né, na Espanha, em Portugal, né, na França, tem rastro dos romanos, até na Alemanha também. Então, os romanos eles tiveram um papel fundamental na difusão do vinho pela Europa. A região que faz o Gutturno se chama Piacenza. Na verdade, é uma cidade e a região se chama Colli Piacentini. Ali a gente tem colinas, é o relevo da região, né? É frio, a Emília-Romana é fria, lá neva bastante no inverno. O solo é um solo muito particular, que é uma argila vermelha, não é um solo muito comum de se encontrar. Esse solo vai trazer, né, muita mineralidade e também o calcário, né, que dá a sensação de frescor, de boa acidez. Normalmente são vinhos muito longevos, né, também, quando tem essas características com esse solo. O solo, por exemplo, da Borgonha, do Piemonte, são solos muito minerais, solos calcários também. As uvas, né, para ser um Gutturno, quais são as uvas utilizadas? E, obrigatoriamente, tem que ser essas duas uvas, a Barbera e a Bonarda. A Bonarda, quando, né, eu desenvolvi esse vinho, eu fiz um estudo sobre ela, porque é uma uva que eu não conhecia muito. A Barbera é muito conhecida, ela é muito importante no Piemonte e também na Emília-Romana. Na Lombardia também tem a Barbera. Mas a Bonarda eu fui estudar mais sobre ela. O que eu descobri? Existem 3 Bonardas diferentes.
A Bonarda que está na Argentina, né? Não sei se vocês sabem, depois da Malbec, a uva mais plantada na Argentina é a Bonarda. Mas a Bonarda da Argentina ela tem origem de Savoiar, da França. Uma uva que veio de lá, que se chama Dulce Noir. A Bonarda que tem no Piemonte, que eu nem sabia que existia, se chama Bonarda Piemontese, está praticamente em extinção. Né? Pela literatura, pelo que eu pesquisei, ela lembra muito a Dolcetto, lá do Piemonte. E a Bonarda da Emília-Romagna é a Curatina. Na minha opinião, era mais fácil eles falarem que era Barbera e Curatina, porque tem outras características, né? Que a gente vai degustar junto os vinhos, a gente vai identificar junto essas características. Mas não tem nada a ver com a Bonarda do Piemonte e com a Bonarda atual lá de Mendonça. Quais as características de um guturno? Ele vai ter frutas vermelhas, vai ter frutas negras também. As frutas vermelhas vêm da Barbera, como cereja, por exemplo, é uma fruta que é bem típica, que vem da Barbera. As negras já vêm mais dessa Bonarda, da Croatina, tá? Como ameixa. Especiarias, né? Então, um pouco de canela, de cravo. Essas especiarias vêm desse blend, do conjunto das duas uvas juntas. Folhas secas, né? É bem notório, na minha opinião, nesse vinho. Cogumelos também. E sempre com uma boa estrutura e uma boa acidez. Aqui a gente tem uma foto da cidade de Piacenza, né? Então, onde é feito esse vinho. Olha que beleza, né? Que é a Itália. Aqui já é a vinícola que faz para nós o vinho, lá no Colle Piacentini. Uma foto da estrutura da vinícola, mais as vinhas. Tudo sustentável, né? Com mínima intervenção, para a gente ter, como eu falei para vocês no início, um vinho saudável. Esse prédio bonito está dentro da vinícola, faz parte da estrutura da vinícola. É um prédio histórico lá da região. Aqui as vinhas. A sanidade, né, das uvas, vocês podem reparar como as uvas são bonitas e o viço que essas uvas têm. As folhas das parreiras também mostram, né, esse cuidado que eles têm com o parreiral. E aqui é a argila vermelha que eu falei para vocês, né? Esse é o solo de onde foi, né, colhida as uvas que produziu esse vinho. Aqui é a parte de envelhecimento lá da vinícola, as barricas de carvalho. Bom, então a gente vai para a descrição então do vinho de Pio, né? O nome Pio significa mais em italiano, né? Então, assim, um vinho de mais, porque eu acho que é um vinho que ele é bem versátil, é um vinho que tem uma excelente relação de qualidade e preço, que é algo que a gente sempre preza bastante também. A imagem, uma amiga nossa que fez, a doutora Sandra, ela é uma médica pediatra, mas também é uma artista, e ela já fez 2 rótulos para nós, que vocês conhecem, que é o Vino di Mare, que é um rosé da Toscana, e o Vino di Vini, que é um Sangiovese mais leve também toscano. O que ela quis retratar nessa imagem, né? É uma paisagem de Bolonha. Né? Bolonha é uma cidade universitária, né? É uma cidade muito alegre, e aí ela pegou uma área, né, onde as pessoas têm essa convivência em bares, restaurantes, né, com a arquitetura típica de Bolonha, que é uma cidade maravilhosa também. A safra desse vinho é 2022, então é um vinho que está completando agora 3 anos. Ele é 60% Barbera e 40% Bonarda. Para ser um guturno, tem que ser no mínimo 55% Barbera e o restante Bonarda. Nesse caso, o enólogo decidiu por usar 60-40. Tem 13% de álcool, né, e foi vinificado em tanques de aço inox. Né, a ideia é de ser um vinho fresco, um vinho fácil de beber. As harmonizações que a gente sugere, queijos curados, embutidos, né, charcutaria, fica maravilhosa. A harmonização clássica lá, né, da região da Emília-Romagna é guturno com charcutaria. É muito comum eles fazerem essa harmonização. Então, com um belo presunto parma, ou com um salame, uma copa. É um vinho que harmoniza muito bem. Massas e carne vermelha. Então, são
são pratos típicos da região, né? O próprio macarrão à bolonhesa, que é um clássico lá de Bolonha, harmoniza muito bem com esse vinho também. Então, agora a gente pode fazer a análise dele juntos. No visual, a gente tem aqui uma cor rubi intensa, né? Bastante brilho, que é típico aí dessas uvas. No nariz, eu sinto essa mescla, né, que eu falei para vocês anteriormente, das frutas vermelhas com as negras, as folhas secas, um cogumelo. Ele é um vinho que tem algumas camadas aromáticas, né, é um vinho que traz para a gente uma facilidade, mas também tem complexidade e permite a gente fazer harmonizações diferentes. Na boca, para mim, ele confirma as sensações, com uma maciez, um volume de boca muito interessante e uma bela persistência, né? Um vinho que persiste, que é longo em boca, né? E, na minha opinião, muito equilibrado, né? No tripé aí do vinho tinto, que é o tanino, a acidez e o álcool. Acho que é um vinho que entrega bem essa composição equilibrada. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou disponível para perguntas. Esse vinho é R$140, né? Para vocês aqui hoje, 126. Para quem é da SMCC, 119. Aqui foi a opção do enólogo. Na verdade, a vinícola faz assim, o Gutturno sem madeira e faz com madeira. Aí eu escolhi esse sem madeira devido ao custo. Quando passa por madeira, o custo é outro, né? E também porque eu achei um vinho diferente que tem a ver com o nosso clima aqui brasileiro. Ele não é um vinho pesado. Às vezes, quando passa na madeira, ele fica um pouco mais pesado. Às vezes, ele escolhe a uva um pouco mais tarde também, então o álcool pode subir, né? E vai ter influência da madeira. São muito bons também os Gutturnos com madeira, mas a nossa ideia era de ter um vinho acessível. Não trouxemos por enquanto. Por enquanto, a gente só trouxe esse vinho. É um vinho que tem potencial de guarda, sim. Um vinho que pelo menos de 5 a 7 anos ele aguenta. Bom, muito obrigado a todos. Um bom jantar.